Hoje eu tô aqui pra falar sobre delineador. Na verdade, a ideia original desse vídeo era gravar uma make real pra vocês, mas como eu tô aproveitando a pele que eu usei durante o dia, só passei um batom diferente e um pouco mais de sombra, eu achei que esse vídeo ia ficar meio chatinho, então vim falar sobre um outro assunto que é super comentado, que é super pedido, que é o delineador gatinho, aquele formato mais puxadinho. Eu já fiz um post no blog ensinando um passo a passo, só que em fotos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu sei que tem gente que gosta de salvar esse passo a passo no computador pra ver depois, quando estiver saindo. E pra quem me pediu, o vídeo tá aqui, eu vou levar pra vocês. Antes de eu começar mostrando os produtos que eu selecionei pra vocês, eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, que delineador é treino, ninguém nasce sabendo. Tem gente que fala, ah, eu não consigo, já tentei, não consigo, fico insegura na hora de usar. Tem que tentar mais, tem que tentar sempre, tem que pegar um dia que você tá de bobeira em casa, que você tá querendo brincar de maquiagem e pegar o delineador e ficar lá tentando até você conseguir fazer um traço contínuo e retinho ou curvadinho, enfim, do jeito que você prefere. Outra coisa que é muito importante é você conhecer o tipo do seu olho. O meu olho eu não posso fazer aquele puxadão, sabe? Porque fica meio caído. Então, o máximo do puxadinho é mais ou menos aqui assim, porque senão fica com um aspecto estranho, não fica bonito. E isso é muito importante. Como o meu olho ele é mais arredondado, eu gosto de puxar um pouquinho. Mas se eu puxo demais, a minha pálpebra, que é gordinha, esconde. Então é importante e interessante também que você saiba o modelo do seu olho ali e que você entenda que nem todo delineador fica bom pra todo mundo. Por exemplo, eu não posso usar aquele delineador tipo egípcia, sabe? Que é uma coisa grossa assim em cima e embaixo, porque meu olho fica totalmente caído, então não funciona pra mim. E existem vários tipos de delineador, várias texturas, tem, se não me engano, são 3 texturas, em gel, líquido e formato canetinha. Também dá pra fazer delineador com lápis normal de olho e sombra, mas esses 3 tipos de delineador vocês encontram aqui no Brasil, em várias marcas, desde as mais caras até as mais baratinhas. Eu separei alguns aqui pra vocês e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço o delineador e também vou falar qual é mais fácil e qual é mais difícil. Na minha opinião atual, não vou falar da minha opinião atual, deixa eu falar primeiro pra vocês, pra quem tá começando, depois eu falo da minha opinião. Pra quem tá começando, o melhor formato de delineador é o em gel. Por quê? Porque o em gel, peguei aqui o da MAC, esse daqui é o Fluid Line na cor pretinha, o Black Track, esse daqui. O em gel, ele não escorrega o pincel, sabe? Você tem mais firmeza, você pode pegar o pincel e ir carimbando assim, olha. Você pega um pincelzinho chanfrado, como esse aqui, olha, não sei se dá pra vocês verem, esse daqui é da D-Make. É um pincel chanfradinho, fininho, tem pra vender na Contém um Grama, Boticário, em qualquer lugar. E você coloca no produto e só vai carimbando assim, olha, tipo, liga os traços, sabe? Só vai colocando, não precisa fazer um traço de uma vez. Vai carimbando assim, olha, colocando. Então, na minha opinião, o mais fácil pra quem tá começando, pra quem não tem muita firmeza na mão, pra quem tem medo de fazer o delineado e escorregar de uma vez, é o delineador em gel. Eu usei por muito tempo delineador em gel e eu gostava muito do delineador em gel, mas atualmente eu tenho preferido as canetinhas, formato canetinha. Eu já passei pela fase também de gostar mais do delineador líquido, mas atualmente o que eu gosto mais é o canetinha. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu separei. Eu separei 3 delineadores em gel pra mostrar pra vocês. O primeiro é o que eu já mostrei, o Black Track Fluid Line da MAC. Esse delineador aqui é ótimo, ele dura horrores e ele demora muito pra secar no potinho, então demora pra estragar. Aqui não diz a validade, mas deve durar, sei lá, uns 2 anos, vai. Mas o meu antigo durou muito, não ressecou. E uma dica importante pra delineador em gel é sempre fechar direitinho, tá? Nunca deixa aberto assim e vai fazendo a maquiagem. Sempre pega no pincel, fecha. E na hora de ir embora, verifica se você fechou, não deixa em cima da penteadeira aberto, porque resseca mesmo. Outro que eu separei pra você que tem a mesma textura, mas que não é um delineador em gel, é essa sombra aqui, Aqua Cream da Makeup Forever. Essa sombra, por ser uma sombra cremosa e à prova d'água, você pode usar como delineador, fica incrível, fica direitinho, não sai, não carimba, é muito boa e tem também a função de usar como uma base de sombra preta ou até como uma sombra mesmo esfumadinha, gosto muito também. E o último que eu separei pra vocês é o The Real Push Up Liner, que é o lançamento da Benefit, que é um delineador em gel, só que ele já vem nesse formato
chanfradinho assim pra você usar direto, não precisa do pincel nesse caso. Eu gostei dele, achei a aplicação fácil, só que eu acho que ele remove, quando você precisa passar mais de uma camada, ou pra consertar, ou pra deixar mais grosso, ele acaba removendo a camada anterior, sabe? E aí fica falhadinho, porque fica saindo uns pedacinhos. Só isso que eu não gostei, mas eu achei o formato bem fácil de usar. Além dessas marcas, tem da Tracta, tem da Yes Cosmetics, tem da Contém um Grama, então tem vários tipos de delineador em gel aqui no Brasil também. No formato líquido, eu separei pra vocês aqui três produtinhos também. Esse aqui é o Aqualiner da Makeup Forever. Esse que eu tenho é o marronzinho, eu não tenho o preto dele. E eu gosto muito dele porque ele é muito à prova d'água. Essa linha Aqua da Makeup Forever ela é totalmente à prova d'água. Então tem desde sombra até delineador, até batom, lápis, então tem várias coisas. A única coisa que me incomoda um pouco é que ele é muito aguado, então às vezes eu preciso passar mais de uma camada pra cor ficar bem viva, mas ele dura muito e não carimba. Outro que eu separei pra vocês é esse delineador preto da Make Be, que infelizmente foi uma edição limitada e já acabou, não está mais à venda. Esse delineador aqui foi o meu preferido do ano passado, eu adorei esse delineador, usei todas as vezes que eu precisava de um delineador que eu queria que ficasse no meu olho o tempo todo, que não borrasse, que não carimbasse, eu usava esse daqui. A única coisa que eu não gostava dele, aliás, que eu não gosto dele porque eu ainda uso, é que ele tem aquele efeito verniz, sabe? Ele tem aquele brilho, sabe? Fica brilhando, não fica fosco, e eu prefiro o acabamento mais fosco. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês foi um que eu comprei numa farmácia americana muito tempo atrás. Ele provavelmente tá vencido, mas como ele não tá cheirando estranho, não tá com uma textura ruim, eu continuo usando. Esse aqui é o Liquid Eyeliner da NYC. Comprei na farmácia, paguei super baratinho e ele é muito bom também, não carimba. Em caneta, que atualmente é o formato que eu mais gosto, eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês. Tenho 5 pra mostrar pra vocês. Engraçado que quase todos são nacionais, eu tenho um que é importado, olha só. Tenho aqui. A primeira que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa da Panvel, que foi uma parceria com a Isabela Capeto. Ela fez uma coleção toda pra Panvel, se não me engano, a segunda coleção que ela fez. E ela lançou essa canetinha aqui, que tem a ponta super fina e ela é meio maleável, então é fácil de você criar desenhos desde os mais fininhos até os mais grossos. E ela dura horrores também. Outra que eu tenho é essa da Natura. Também é preta, também tem essa pontinha super fininha, só que essa daqui, se não me engano, eu nunca usei. Eu recebi, guardei porque é um formato que eu gosto, mas eu nunca usei, então não sei dizer se carimba, se dura bem. Então, se você usa, se você gosta, comenta aqui pra mim. Que mais que eu tenho pra mostrar? Essa daqui é da Avon, a Ultra Sex, que foi um lançamento também recente. Recente não, acho que faz lá uns 6 meses, vai, que a Avon lançou essa daqui. E ela tem a ponta um pouquinho mais grossa, mais gordinha. Eu diria que é tipo o jumbo dos delineadores em caneta, mas não chega a ser bem gordão assim, é só um pouquinho mais grosso do que as anteriores. A outra que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa da Make Be. Também é preta e também tem a ponta, olha, super fininha e também é uma ponta maleável. Essa é outra caneta delineadora que eu nunca usei, então não sei dizer pra vocês se é boa, se carimba, se dura bem. Infelizmente ainda não usei. Quem já usou, se gostou ou não gostou, deixa a opinião aqui pra mim. E a última que eu tenho pra mostrar pra vocês é a que eu tô mais apaixonada e mais usando no momento, que é essa daqui da Milani, que eu comprei fora do Brasil, numa viagem que eu fiz. Mas se não me engano, tem Milani pra vender aqui no Brasil, tem Milani pra vender na Liberdade, em São Paulo. E eu não sei se tem esse produto, mas tem a marca pra vender aqui no Brasil. E eu comprei e não usei, assim, eu demorei pra usar, porque eu não confio muito em delineador. Eu, por muito tempo, não usei delineador, porque eu tenho a pálpebra mais oleosa e ela é gordinha, então todos carimbavam. Depois que eu comecei a usar os que eu mostrei pra vocês, eu comecei a ver que tem alguns que duravam em mim, que não carimbavam em mim. E aí sim, eu comecei a apostar e ter coragem de sair, sem me preocupar se eu ia ficar toda borrada durante o dia. Então essa daqui eu comprei, demorei pra usar. Quando eu usei, eu vi que ela é incrível, porque ela tem a pontinha mega fininha também, ela é maleável, ela é muito preta, então você não precisa ficar passando 1000 vezes, e ela dura horrores e não carimba. Então é a minha preferida atualmente e é que eu vou usar pra mostrar pra vocês como eu faço o delineador. Então eu já peguei aqui a minha caneta delineadora da Milani, que é a minha preferida, olha.
E eu vou começar fazendo esse olho aqui pra vocês verem. O melhor pra começar a delinear é que vocês estejam sem rímel, porque atrapalha um pouquinho, sabe? Mas como eu já tava, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou tentar baixar um pouquinho os cílios aqui, olha. O que eu começo a fazer? Eu começo carimbando, olha, a caneta aqui no meio do olho. Eu começo sempre no meio e depois eu puxo, depois eu faço cantinho. E aí, depois que eu já carimbei aqui, olha, só encostando a caneta assim de lado, eu vou fazer o canto interno. Pro canto interno eu uso mais a pontinha, então eu uso ela meio inclinada. Eu vou fazendo a mesma coisa, vou dando carimbadinhas, só que só com a pontinha. E aí eu vou começar a criar aquele puxadinho aqui do lado de fora. O que eu faço? Eu pego a caneta nesse sentido assim, olha, deitada com a ponta bem pra cima, e eu vou primeiro, antes de encostar, ver a direção da minha sobrancelha e depois eu vou encostar e fazer o risco. O próprio formato da caneta já vai criar esse puxadinho aqui. E aí eu só arrasto a canetinha em direção aos cílios. Tá vendo? Eu criei um puxadinho assim, não tá muito certinho ainda, mas já tem ali uma base pra gente trabalhar em cima disso. Depois eu vou começar a mexer aqui bem no cantinho pra deixar esse puxadinho bem certinho. E uma dica que eu dou pra vocês é sempre fazer o delineado olhando pra baixo, pro delineado ficar o mais retinho possível, porque senão ele fica com aquela voltinha, sabe? Ele faz uma volta, vem reto assim, depois ele faz uma curvinha. Então olha sempre pra baixo assim e tenta fazer o mais reto possível essa ligação aqui, olha. Eita que eu borrei, tá vendo? Isso que dá, ficar falando e fazendo delineado. Tá vendo que aqui eu dei uma borradinha? Vou pegar um cotonete. Você pode fazer isso depois da maquiagem toda pronta, com um pouquinho de corretivo aqui na ponta. Ou você pode tentar tirar pelo menos o excesso agora, ó, enquanto ele ainda tá molhado. Ó, tirei o borrado, mas acabei tirando também o delineado. Então, vou lá e faço de novo. E outra coisa que eu gosto de fazer também é fazer o delineado um pouquinho aqui embaixo também. Eu faço a mesma coisa, vou encostando a caneta de ladinho e faço aqui do final mais ou menos pro meio, tá vendo? Fica esse risquinho assim bonitinho. Depois eu venho e dou uma esfumada de leve, pra não ficar muito marcado. E tá pronto o nosso delineador gatinho. Só vou dar uma retocada aqui, que ficou um pouquinho mais claro. Agora sim. Vou passar mais uma vez. Além de treino, delineador também é paciência, porque às vezes a gente erra, tem que consertar. É assim mesmo. E uma dica também é começar sempre fazendo ele o mais fininho que vocês conseguirem, pra ir engrossando aos poucos, porque se você faz logo muito grosso, é mais difícil de afinar depois. Então, é melhor começar devagarinho e ir fazendo várias vezes do que fazer tudo de uma vez e ter que tirar tudo. Então agora eu vou fazer pra vocês o outro lado do mesmo jeito. E esse é o resultado da maquiagem com o delineador. Ele muda muito a maquiagem, deixa ela com uma ar assim de mais
acabada, de mais elaborada, dá uma alongada também no olho, dá um destaque bonito. Então vale a pena investir um pouquinho de tempo pra fazer um delineado bacana. Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês antes de ir embora. Se você tá tentando fazer, se você tá treinando e até agora não conseguiu, ou fez algumas vezes e algumas vezes ainda continua errando, é super normal, tá? Não fica desanimada, não fica chateada, porque até quem trabalha com isso, quem faz delineado todos os dias, uma vez ou outra vai errar, vai deixar um mais gordinho, vai deixar um pra cima, um pra baixo, vai ter que tirar a maquiagem, então é normal. A maquiagem tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, tem que ser um tempo ali seu, pra você se conhecer, pra você saber o que fica bom pra você, então não fica encanada, não fica chateada se você ainda tá errando um pouquinho, porque é super normal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!